Levantamento realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil apontou que 93% das crianças e adolescentes brasileiros já têm acesso à internet e 83% possuem perfis ativos em plataformas como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Mesmo com as restrições que proíbem menores de 13 anos criarem contas, dados revelam que 60% das crianças entre 9 e 10 anos estão presentes nas redes sociais. Diante desse cenário, especialistas alertam para os riscos que acompanham o uso precoce da tecnologia, exposição e conteúdos inapropriados, cyberbullying e contatos mal intencionados são somente algumas das vulnerabilidades enfrentadas por esse público. Entretanto, a solução, segundo especialistas, não está apenas em restringir o acesso, mas em educar os jovens para que se tornem usuários conscientes e críticos. O Entre Assuntos de hoje está no ar para falar sobre educação digital para crianças. Para falar mais sobre educação digital, eu recebo aqui a psicóloga Bárbara Porro. Seja muito bem-vinda à Opinião CE, o programa Entre Assuntos, Bárbara. Muito obrigada por me receber, estou muito feliz em estar aqui e falar um assunto que eu acho que mães, pais, educadores, todo mundo se interessa muito e está muito em alta, né? Eu acho que é algo para se discutir bastante sobre essa tecnologia com crianças. Exatamente. Bárbara, vamos começar orientando quem está perdido, e eu creio que seja aí a esmagadora maioria da população que lida com crianças, seja pais ou educadores, enfim, cuidadores. Por onde eu começo? Quando eu penso em educação digital, para onde eu tenho que olhar inicialmente? Pronto, eu sempre gosto de falar que as pessoas, às vezes, elas têm uma imagem sobre o digital, que é o quê? Se eu apresentar o digital para o meu filho, seria ele assistindo no YouTube. E o digital não é isso, né? Não precisa ser somente isso. A gente tem muitos programas que a gente fala que são potências para a criança estar conseguindo ser inserida, que a gente vai para lugares que a gente não conseguiria sem a tecnologia. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue conversar com as crianças e entender que isso não é, será que meu filho vai entrar no digital? Isso é uma realidade. Aí a gente vai ter que começar a traçar estratégia. Então, como é que eu vou entrar com o digital com meu filho? Seja com 4, seja com 5, seja com 6. E assim, na minha opinião, nunca vai ser restringir. Eu sou muito a favor da educação, da psicoeducação com as crianças. Eu acho que a gente consegue falar sobre tudo de diferentes formas, com diferentes idades, e a tecnologia não é diferente, né? Isso da gente, vou barrar e não quero falar sobre isso, vai ter um momento que elas vão ter acesso, seja com amigos, seja quando estiver na casa de alguém, seja ali, ou tá com a babá, ou vendo os pais direto, e a gente tem que falar sobre isso. Então, assim, a gente tem que começar a traçar esse plano de como é que isso vai ser inserido na infância. Agora, sim, o grande desafio é a escolha, né? O que oferecer e em que momento. Você pincelou aqui esse olhar de que realmente no mundo que a gente vive hoje é inevitável esse contato. Não tem como você blindar e isolar a criança desse mundo digital, mas tem como você oferecer a escolha correta ou o caminho adequado, né? Para que quando a criança se depare ali com aquela realidade, ela tenha uma opção, digamos assim, menos prejudicial ao desenvolvimento, né? Seja apresentada da forma menos maléfica possível. Então, assim, como eu faço essa escolha? O que é que eu devo, para onde eu devo voltar o meu olhar na hora de escolher essa apresentação? É preciso fazer essa apresentação de uma forma mais didática? O que é que eu devo observar nesse momento? Eu sou muito a favor da tecnologia nas escolas, né? Então, eu acredito que a escola, é difícil às vezes, principalmente assim, você entender sobre algo que é tão amplo, né? E vem essas dúvidas, que aplicativo eu vou usar, como é que eu vou inserir? E eu acho que quando a escola consegue investir nisso, então, por exemplo, lá na Treehouse a gente tem uma consultoria para fazer um currículo digital, eu não vejo como a gente separar não colocar isso nas escolas. Então, para mim, a escola é um braço muito importante. Por quê?
Porque quando se constrói um currículo digital, quando a gente pensa num currículo digital na infância, a gente pensa tanto numa cidadania digital, que é o quê? Eu vou explicar para os meus alunos que existe cyberbullying, eu vou explicar para os meus alunos que existe fake news, eu vou explicar para os meus alunos quanto tempo de tela ele pode ficar, eu vou trazer um oftalmologista e falar, olha, isso pode afetar a sua visão, postura, de como você... Então, toda essa cidadania digital é muito importante. E aí, quando você constrói um currículo, você consegue pensar sobre essa linha, e aí você consegue pensar também na outra linha, que é o processamento digital, que é o quê? Eles construírem jogos, eles usarem inteligência artificial, eles irem para lugares que eles não conseguiriam sem a tecnologia. Então, eu sou a favor da tecnologia dentro da escola e os pais serem bem ativos nesse currículo para entender o que está sendo passado. Bárbara, será que seria um caminho, ou está se traçando, se construindo um caminho em que a educação digital, ela teria que seguir hoje, no mundo que a gente vive hoje, uma mesma linha, a gente tem que pensar isso como a gente trata uma educação tradicional? Por exemplo, a gente ensina a criança princípios básicos de respeito, de empatia, de educação. A gente teria que pensar em uma educação digital nessa mesma linha? Olha, aqui é um mundo, porque a gente sabe que o mundo virtual é um universo paralelo, mas ele existe. E ele tem problemas graves, assim também como ele tem benefícios indiscutíveis. A tecnologia traz benefícios que não tem o que você falar contra. Porém, como no mundo real, há o lado ruim e o lado bom. Então, será que seria o caso da gente pensar, em vez de olhar para a tela como algo terrível, que causa só coisas ruins, a gente pensar na tela como um elemento que está ligado e associado a um todo, que precisa ser construído um caminho de relacionamento com aquilo? Eu sou 100% a favor disso. Até porque, por exemplo, hoje, nós, né, que a gente tem um acesso, quando a gente vê um vídeo, ou um áudio, ou uma imagem, a gente se questiona, será que isso é inteligência artificial? Será que isso é real? Se a criança não sabe que existe essa possibilidade, ela vai acreditar em tudo que ela vê. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ensinar ela. Por exemplo, a gente tem projetos que os alunos, eles criam fake news. Então, eles pegaram imagens dele fazendo coisas que eles não fizeram. E a gente criou essa imagem. E eles ficaram, não acredito, mas eu não fiz isso. A gente, mas tá vendo? Você vai ver coisas que não aconteceram. E que podem inventar até de você, até do seu pai. Então, quando a gente apresenta isso, eles precisam saber, porque isso vai estar no dia deles. Então, assim, e projetos como a gente fala sobre o cyberbullying com as crianças, eles precisam saber que existe para eles conseguirem entender quando chegar para eles, porque vai chegar. Né? Então, assim, como eu falei no início, não vai ser uma opção, não vai diminuir, pelo contrário, isso só vai aumentar. Então, quando a gente olha a tecnologia e mostra para as crianças uma forma de tecnologia que atiça a curiosidade, é diferente de uma criança estar passiva a uma tela. Uma coisa é você pegar uma tela e botar um YouTube para uma criança, e a criança fica lá, né? Que ela não estou 100% passiva. A outra é você ensinar para ela que ela pode entrar no Louvre, que você não vai conseguir fazer naquele momento, que ela pode pesquisar as borboletas mais perigosas do mundo. Isso para as crianças, eles amam. Isso atiça de uma forma que a gente tem que ver isso como ferramenta também. Então, por isso que eu acho que a gente tem que separar o que é o ruim da internet e explicar para eles o que é o ruim e fazer exercícios mesmo. Assim, a gente faz também outro, que é muito legal, que eles amam. Essa foto é gerada por IA ou é real? E aí eles têm que identificar e eles veem que eles não conseguem. Bárbara, isso também é uma forma de proteção, né? Essa educação digital, ela vem de um lugar onde ela traz uma proteção nesse mundo virtual tão complexo. Exatamente. E a gente não consegue proteger se eles não souberem o que está acontecendo. Né? A gente não blinda eles, né? É utópico a gente pensar que a gente vai colocar as crianças numa bolha. Isso não acontece. Então, ela vai vir. E quando eles forem para outros colégios, né? A partir do momento que eles... E a gente vê que isso está acontecendo. Por exemplo, uma criança tira uma foto de um menino, espalha na escola inteira. Poxa, meu filho vai ter que ser a pessoa que vai falar, isso é errado. Eu não quero. Se a gente explicar para ele que se a gente explicar que existem situações confortáveis dentro da internet, que dentro de jogos existem pessoas que vão falar com você, que não são crianças, tudo isso é necessário. A gente não pode ficar deixando para depois, a gente tem que conversar.
Eles têm que entender, eles têm que ter essa realidade, eles têm que estar ativos nesse movimento. Agora, isso passa muito por uma questão de trabalho nos próprios adultos e cuidadores, né? Porque a gente sai muito de um lugar onde a nossa própria educação não nos ensinou isso. Então, a gente está numa geração de transição que nos deixa muito vulneráveis. Talvez por isso, tantas dúvidas e um assunto tão complexo, até da gente lidar. A gente não sabe lidar com essas ferramentas e por isso fica difícil. Então, nesse caso, aquela coisa isso não pode. Por que não? Por que não? Então, esse por que não, sem uma razão de ser, é que gera toda essa complexidade, né? Quando você explica um exemplo prático, acho que a gente falando exemplos, fica mais fácil de entender. Quando eu digo para o meu filho de 8 anos, quase 8 anos, olha, esse joguinho do videogame, ele não é legal. Eu vou mostrar para você porque não é legal. Então, eu coloco o jogo, um Roblox da vida, por exemplo. Você não pode jogar esse jogo, filho. Eu vou explicar por quê. Porque aqui, olha, isso aqui é violência. Isso aqui não se aplica, porque isso aqui é um jogo, mas na vida real acontece isso, machuca pessoas, essa atitude não é bacana por isso. Então, a mamãe não queria que você usasse esse jogo, porque não é bacana, não é tranquilo. O Minecraft, filho, é legal, você pode jogar. Sabe por que você pode jogar? Porque você está construindo coisas. Mas você vai jogar o Minecraft, a gente vai fazer assim, você vai construir esse mundo aqui, e depois a gente vai pegar papel, e vai pegar um monte de coisa, e vai tentar ver como é que ele é aqui na vida real. E aí a gente vai conduzindo, entendeu? Só que é um processo, que aí é onde entra o papel também de ajuda da escola, muitíssimo importante, que você falou, e eu queria muito que você reforçasse isso, porque no dia a dia das famílias é muito difícil você ter esse tempo e essa visão e construir isso sozinho. Quando você tem esse apoio é mais fácil. Com certeza. E o que você falou é excelente, né? O exemplo que você deu do seu filho, e às vezes os pais acham que as crianças não entendem. E quando você explica o porquê, é o mais efetivo para o aprendizado. Porque quando você falou isso da violência, por exemplo, é muito legal você mostrar para uma criança o experimento do João Bobo. O João Bobo, ele mostrou que você ver violência gera violência. Quando você mostra esse experimento para uma criança, ela não vai ficar mais violenta por causa disso, mas você vai estar explicando, olha, filho, então você vai lá, quando você atira e tudo, já é comprovado que isso pode gerar violência, que talvez você sinta coisas, uma raiva e etc, que isso é provocado pelo jogo. Tá aqui um cientista, ele fez... Isso é muito bacana, a gente poder mostrar isso para as crianças, a gente mostrar cientificamente o porquê. E a gente, às vezes, coloca eles num patamar como, eles não vão entender. Eles entendem, eles repassam, né? Aí tá com a amiga, eu não posso, porque acontece isso. Então, o exemplo que você deu é sensacional, é exatamente isso. E nesse conceito de estar explicando e entender que a tecnologia, de novo, ela tem esses dois caminhos. Ela tem um caminho que é escuro e que a gente tem que tomar cuidado e vigiar. Então, assim, eu digo assim, 100%, mesmo que tenha tecnologia, enfim, os pais têm que estar vigiando. E isso não é responsabilidade da escola. Tem que ver o WhatsApp, tem que ver o jogo, entrar dentro do chat do jogo. A gente tem que vigiar. Porque, claro, que eles não têm a maturidade, a gente vai explicar, mas enfim. Mas tem também, quando a gente olha de um aspecto profissional e de desenvolvimento humano, saiu o Fórum de Economia, né? O Fórum de Economia falando das principais habilidades. A terceira está a inteligência artificial para 2027. Então, assim, como é que eu também não estou preparando o meu filho para algo que vai ser necessário dentro do mercado de trabalho? Por isso que eu trago a escola, né? Porque, assim, eles vão precisar. Hoje, eu fui em algumas escolas, né, que são bem fortes em inteligência artificial e tecnologia. Eu vi os meninos jogando uma bolinha com um iPad, e aí ele filmava e já dava todo o cálculo de gráfico de peso, velocidade, máximo. E eles aí eles abriram um projeto, fizeram um projeto super bacana. E foi muito legal, né? Então, assim, a tecnologia é para esse lado também. Então, agora, saber como utilizar. Saber que para ter tecnologia dentro da escola não é mais a informática que a gente tinha. Sim. Não é isso, não é ter um computador lá, né? É ter um currículo muito bem pensado de como você vai construir esse acesso à tecnologia e explicar muito bem para eles, né? Para eles construírem um jogo que eles fazem. Hoje os alunos lá, eu acho muito engraçado, porque os pais não passam de fases que os alunos passam, de um jogo que eles construíram. Então, para você construir, antes ele tem que saber que o jogo que você acessa não pode ter
não pode tirar foto do rosto, você não pode dar download se for menor de 18. Então, tudo isso tem que ser passado antes. Por isso que é um currículo que tem que ser muito bem pensado, para estar dentro da escola e estar esse auxílio junto com os pais. Você entender que existem regras, né, a serem seguidas ali e o que eu acho que nesse nosso papo aqui, que eu acho que é muito importante a gente reforçar, é essa questão do que é possível, do que é real e do que é o ideal. Né? Porque são situações bem diferentes, mas que se cruzam no meio do caminho, que é onde a gente se perde. Sim. E eu acho que a base de tudo, para simplificar, é realmente o diálogo. O mundo tecnológico, ele está afastando muito as pessoas. Eu acho que o maior risco de tudo isso é esse isolamento. Com certeza. É a falta dessa conversa. Então, não é a tela que é o grande risco, é a ausência da presença. Né? Quando você faz essa conversa, você vai desconstruindo as coisas junto, porque eu não sei de tudo, a gente não sabe, a gente está perdido também, mas quando você vai conversando ali, vai buscando a informação, as pessoas precisam quebrar esses tabus e assumir, poxa, eu não conheço isso, esse é um mundo novo para mim também, então eu preciso estar aberta a procurar um profissional. Os profissionais hoje, psicologia, os educadores, as pessoas que trabalham com psicopedagogia, estão antenadas, estão atentas a esse mundo. Então, assim, eu acho que é importante, você deve ter acesso a várias famílias que estão buscando. Isso é real, Bárbara? As pessoas estão realmente buscando essa informação e tentando fazer essa transformação? Muito, porque na tua fala você falou algo antes que é a realidade, né? Essa coisa geracional. Quando a tecnologia chegou pra gente, o que a gente fez? A gente começou a consumir. Vou consumir, eu vou ter Instagram, eu vou ter rede social, Há algum tempo a gente está pensando, peraí, eu acho que meu tempo de Instagram tá muito. Eu tô vendo coisas que eu tô gastando muito tempo nisso. Eu acho que minha atenção modificou. Isso a gente tá vendo, isso a gente tá caminhando para ver isso. E a gente tá dando um passo para trás. Não, peraí, vou limitar meu tempo de tela. Eu vou ver que, às vezes a gente até tem vários pesquisadores que falam que o fisiológico mudou em relação à atenção como se o cérebro precisasse descansar, ele tá vendo um filme, aí vai lá e acessa o Instagram, ou acessa um Facebook. Então, esse condicionamento mudou e a gente está vendo isso agora e a gente está reconfigurando. Então, essa outra geração já está vindo com, calma aí, é tela, mas a gente tem que ter todo um cuidado dentro de tela. A gente não teve isso, né? Então, assim, isso está sendo repensado também. E a gente, agora que a gente está vendo os resquícios do que está acontecendo, eu lembro muito há um tempo que tinha DVD para bebê, que a gente botava lá Einstein. Exatamente. E deixava a criança 3 horas lá assistindo Einstein das bolinhas. A gente fala hoje, imagina, você não vai deixar a criança dentro de uma tela assistindo. Mas no começo foi um boom, era o máximo. Olha como ele presta atenção. Hoje a gente fala, não é para deixar na tela. Tá aprendendo inglês, tá aprendendo as cores. Não existe. Então, assim, a gente vai aprendendo. E aí as pessoas estão verificando isso. E por isso que eu sou a favor, o uso correto da tecnologia. Né? Numa escola, quando fizeram a proibição dos celulares, muitos alunos falaram, eu não vi que tinha medo de ping-pong, né? Então, peraí, quando a gente restringiu, também houve uma questão deles estarem se socializando muito mais. E isso também tem que ser explicado. Gente, a tela vicia mesmo. Você entra ali, que você fica 2 horas e você não percebe. Então, a gente tem que educar eles, porque a gente está aprendendo também, né? A gente vem aprendendo isso. Outro ponto importante é que quando você tira, né? Porque esse seu raciocínio de que todo mundo se perdeu e agora vamos tentar consertar as coisas. Só que quando você tira, quando o vício, né, já está, porque de fato é um vício, já está estabelecido, você tem ali uma desorganização absoluta da criança, do adolescente, do adulto, seja de quem for. Então, assim, a gente, quando a gente está falando de criança especificamente, às vezes a gente, eu não quero que o meu filho jogue videogame, eu não quero que o meu filho veja tela, mas o que é que eu ofereço para o meu filho? Sim. Né? Então, assim, de forma prática, vamos falar um pouquinho quais são essas opções, como é que eu faço isso na minha vida corrida, eu estou trabalhando, mas o que é que eu posso até colocar aqui algumas coisas que eu falo, você me diz se está no caminho ou não e dá outras opções. Por exemplo, hoje eu me sinto até confortável com o meu filho de 8 anos, até com a pequenininha, mas eu sinto que ele já tem uma autorregulagem. Uhum. Eu estabeleço os tempos, mas a gente chegou num momento em que eu já não preciso dizer, chegou a hora. Ele mesmo tem um momento que ele já larga. Uhum. E ele sente a necessidade
de buscar outra coisa. Mas por quê? Porque eu acostumei, ele tem muitas opções de desenho, de montagem de Lego, de atividade física. Então, ele tem um leque de opções que ele já experimentou durante a construção, né, do desenvolvimento dele, que ele sabe do que ele gosta. Então, chega um momento que ele mesmo não quer mais. Então, assim, eu queria que você falasse como construir esse caminho de forma simples mesmo, porque Sim. às vezes as pessoas acham que não podem construir aquilo porque é algo muito difícil, o que é que eu vou fazer? Não. Às vezes é uma maletinha com um papelzinho em branco, uma caixinha de lápis de cor, uma caneta e umas coisinhas para colar. Sim. Né? Vamos desmistificar isso, porque às vezes é fácil, não é tão difícil assim. E eu acho que às vezes também, eu acho que pensar nisso, né, e aí a gente pode pensar em milhões de coisas, de massinha, de Lego, etc. Mas eu acho importante também, hoje a gente tem uma preocupação muito grande sobre como entreter as crianças, né? E eu acho que todo um histórico da mãe estar no mercado de trabalho, e aí uma culpa entra, etc. Mas eu acho importante também como ela lida com esse tédio. Porque assim, é no tédio que ela vai criar. Então quando ela não tiver nada para fazer, ela falar, mãe, tô sem nada para fazer, hoje às vezes a gente se sente culpada, né? Ai, o que eu tô oferecendo pro meu filho? Eu acho que o que é básico, né, tem que estar lá, mas eu acho que quando você sempre oferece, você também impossibilita impossibilita que ela crie, né? Lembra quando a gente pega um lápis e finge que é um avião? É um pouco isso. Eu fiz um experimento um dia numa escola que o parquinho não estava montado. E aí, a primeira semana, os alunos olhavam e falavam assim, a gente não tem o que fazer. E, gente, tem um jardim aqui enorme. Vocês têm que pensar. A semana inteira, na segunda semana, eles acharam uma caixa de papelão e de lá viram um avião, e de lá eles saíram correndo, e de lá... Porque a gente também está fazendo isso. Às vezes a gente quer tanto ficar estimulando as crianças que eles não sabem o que fazer no tédio. E é no tédio que a gente tem as melhores ideias. É quando a gente wonder, né? Quando a gente para, que a gente está perdendo essa capacidade também. Às vezes a gente senta e aí não tem nada pra fazer, pega o celular. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de wonder, de estar ali e começar a pensar, pensa sobre a vida, faz uma autorreflexão. A criança também tem. E a criança criativa, ela precisa estar sem nada para ela criar. Então, assim, não dar também é dar, né? Não, se vira, vá, olhe pro teto, faça uma coisa e espera para ver o que ela cria. E talvez, em primeiro momento, não venha muita coisa, mas depois vai vindo. Então, eu acho que também é importante a gente ficar tranquila de que a gente não precisa oferecer muita coisa ou muitas ferramentas para que elas façam algo e ver para onde é que elas vão. Aquela velha história de que você compra um mega brinquedo e a criança brinca com a papel caixa. de alumínio, exatamente. É exatamente isso. Eu acho que é bem isso. A criança, ela vem programada para brincar, né? A criança sabe brincar, né? Você não ensina uma criança a brincar. E é um máximo ver a brincadeira de uma criança livre, porque é aí que a gente olha tudo, essa representação social, né? Se bota uma criança ali, quando eles vão brincar de papai e mamãe, vão brincar que ele é o pai, aí você vê ele falando com o filho dele e vê você. Então, assim, esse brincar livre é super importante. Você não precisa de nada para brincar livre, né? A gente não precisa dar nada para eles brincarem livre. Eu acho que é nisso também, sabe? Assim, a gente vê por essa forma. E aí agora me veio uma outra reflexão. Quando acontece esse brincar, né? Eles normalmente reproduzem aquilo que eles veem. Sim. Né? É bem comum você assistir a uma cena de uma criança, duas crianças brincando e elas estarem reproduzindo a cena da professora na sala. Eu sou a professora, você é o aluno. Sim. E aí começa lá e aí ela fala e toma aquela postura como se fosse a professora. Ou então ela é a mãe, eu sou o pai, e ela reproduz as falas do pai. Então, assim, é mais um motivo para a gente olhar para a gente com relação à tecnologia. Sim. Como é que eu estou o tempo inteiro no computador, no celular, na reunião online. E aí eu digo para o meu filho, olha, você não pode usar isso não. Sim. Aí ele olha assim e diz, tá, mas você usa o tempo todo, e aí? Né? Então é mais um motivo para a gente repensar isso. Né? Que não é o não usar, é como usar. Sim, e mostrar isso, filho, realmente tem coisas que você vai usar que é perca de tempo para mim você ficar olhando o YouTube, mas tem um jogo aqui, um Minecraft. A gente hoje, e aí de novo, né, a gente precisa ter essa consultoria, por isso que essa consultoria é boa de tecnologia. Hoje você tem aplicativos que fazem linguagem Swift, que é uma linguagem super avançada de processamento digital,
que você faz para crianças, que é o Playground, que é uma linguagem da Apple, que é o máximo, ele está construindo o jogo, isso é muito legal e é difícil. E aí você vê o seu filho fazendo algo do tipo, isso sim você está estimulando e está sendo algo bacana, né? Você falou isso, eu lembrei muito do meu filho, eu tenho um filho de 3 anos, aí eu, não, vai brincar, Felipe. Aí quando eu vi, ele estava com um laptop de brinquedo que ele tinha, o que você está fazendo? Ele trabalhando. Reproduzindo, né? Exatamente Sim. isso. Eles vão reproduzindo o que eles estão vendo. É um caminho assim sem volta, mas é um caminho que dá para ser construído junto. Sim. E dá também para ter essa possibilidade de você descobrir esse mundo, nós descobrirmos esse mundo junto com eles. Sim, com de certeza. repente, olha, eu não sei isso aqui, vamos descobrir aqui o que é que dá para fazer junto. E de repente eu vou aprender junto com ele. Penso eu que a gente tem que sair desse lugar em algum momento de eu dito as regras e você obedece, mas a gente pode também fazer algo junto e entender como funciona isso. Eu acho que é importante também para a construção da criança entender que, olha, eu sou a pessoa que estou te educando, mas eu também aprendo contigo. Com certeza, né? A gente fala muito dos limites, né? O limite a gente precisa dar para a criança, porque criança sem borda transborda, ela precisa e se organiza, mas ao mesmo tempo ela precisa entender que ela pode, aí tem o limite de superação, né? Uma coisa que ela acha que ela não consegue fazer e ela vai lá e consegue. Então, assim, como é importante esse limite da superação? E a gente vê muito isso quando a gente está nas relações, ou quando uma criança está com medo de fazer algo, aí, não, filho, sobe que a altura não é algo que você consegue, e aí ele vai. Então, assim, é importante isso, e vai ser nessa relação, né? Vai ser nesse momento sem telas, vai ser nesse momento família, que a gente vai conseguir ver isso das crianças. Bárbara, agora, para a gente encerrar, eu queria fazer aqui uma pequena recapitulação. A gente trouxe muita informação, a gente falou sobre muita coisa, ainda é uma coisa muito no campo das ideias, para que as pessoas saíssem, que nos assistem, nos ouvem, pudessem ter ali um norte, um resumozinho. Queria que você trouxesse assim, olha, penso em educação digital, vamos assim, 3 passos fundamentais para onde eu devo olhar, o que é que eu devo fazer a princípio para começar, como eu devo seguir aí um passo a passo bem simples para ir pelo caminho certo. Eu acho que primeiro, conversar com as crianças os riscos da internet, para mim seria a primeira coisa que eu falaria com os meus filhos, explicar como são. A partir de que idade? No momento que ela tem entendimento, porque depende muito. Para uma criança de 4 anos, eu vou falar sobre o YouTube, que eu não quero que ele assista, porque ele vai ficar assistindo ali por muito tempo, isso vai diminuir a atenção dele, e a mamãe não gosta, e ele vai deixar de brincar. Mas quando eu entro com 6 anos, eu já consigo falar para ele que, olha, tem pessoas que fingem ser outras na internet, vão ter coisas que vocês vão ver que não são reais. Então, assim, vai depender muito do que a criança está querendo fazer ali, né? Tá. Então, eu acho que apresentar os riscos da internet, falar mesmo sobre tempo de tela. Olha, tá aqui, ó, antes dos 2, ninguém entra. Com 4 anos, a gente pode ter 1 hora de tela. Vai no site e explica para eles mesmo. Eu acho que ir pesquisar jogos. Hoje a gente tem vários jogos que são jogos educativos, então pesquisar sobre esses jogos e mostrar para as crianças esses jogos. E mostrar o lado bom também da internet. Eu acho que aguçar a curiosidade para algo que eles vão aumentar essa cultura e essa inteligência. Então, mostrar uma ferramenta que eles vão conseguir para locais que eles não conseguiriam sem a internet. E mostrar que isso sim pode ser uma educação efetiva e não de uma forma passiva. E explicar o que é passivo. O que é passivo numa tela? Quando você está aqui, você não faz nada. O que é ativo? Você está construindo, você está descobrindo, você está, então, assim... E aí tudo gira em torno da psicoeducação mesmo, né? Eu acho que como tudo na vida, explicar os riscos, explicar os perigos e ensinar como utilizar e ferramentas que a gente pode utilizar. Olha, isso é para sua idade. Aqui, tem aqui. Não pode depois dos 10 anos. Não pode, você ainda não consegue. Acho que como tudo que eu falo com as crianças, os meus pais lá na escola, é a psicoeducação. Que bacana. Sabe o que é mais legal de tudo isso, da sua fala e de tudo que a gente conversou? É que esse diálogo, esse contato, ele sempre será necessário, né? A máquina, a tecnologia nunca vai substituir essa presença humana, esse olho no olho. Eu acho que nós, seres humanos, somos programados para existir um para o outro e um com o outro, né?
Então, eu acho que é importante a gente trazer essa mensagem também, né? A gente precisa entender que essas máquinas todas, elas vão cada vez mais estar presentes na nossa vida, mas elas não vão substituir esse contato nunca, né? Então, tudo que você trouxe de proteção, de uso de tela, passa pela conversa. Com certeza. Né? Então, assim, é bem bacana a gente reforçar isso, essa relação humana, ela precisa existir à base de tudo. Então, quando ela existe, tem essa confiança, a gente consegue ir trabalhando as outras coisas, né? Com certeza. Queria que você deixasse também os seus contatos, quem quiser mais informações ou precisar de um apoio aí profissional nesse processo, como te encontra, como fala com você. Sim, a gente mostra muito isso da tecnologia no Instagram, né, da Treehouse Fortaleza, que é a nossa escola, e acaba que a gente consegue trazer muito esse assunto e tirar dúvidas também. Então, acredito que somos uma comunidade. Eu acho que a comunidade tem que estar sempre aberta a conversar, e lá é um local que a gente está sempre aberto para receber os pais e formação de palestra, e aí pode ser sempre por lá. Maravilha, muito obrigada, muito Bárbara, obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda, parabéns pelo trabalho. Sigamos aí nesse caminho. Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.